Salve! Eu sou Victor. Vou transformar aquilo que é difícil em fácil e o que é fácil em mais fácil ainda. Portanto, vem comigo trabalhar com isomeria. Isomeria que precisamos saber. Isômeros são aqueles compostos que possuem a mesma fórmula molecular, tá bom? São compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. A isomeria está dividida em isomeria plana e isomeria espacial. Vamos de isomeria plana hoje? Isomeria plana de posição. A isomeria plana de posição, você tem a diferença na posição da ramificação, ou do grupo funcional, ou até mesmo da insaturação, que é a dupla ou tripla ligação, tá bom? Veja esse exemplo que eu coloquei para vocês. Está em destaque aí a insaturação, ou seja, a dupla ligação. Observe que tem diferença na posição aí da insaturação, né? Mas a primeira coisa que você tem que saber é o quê? A fórmula molecular. Então, os dois compostos possuem essa fórmula aí, C4H8. Portanto, são isômeros, já que estamos observando que são compostos diferentes. Mas a diferença está na posição da insaturação. Portanto, eles são isômeros de posição. Note que a insaturação está entre o primeiro e o segundo carbono, enquanto, no segundo exemplo, está entre o segundo e o terceiro carbono. Fechado? Isomeria de cadeia ou núcleo. Então, esses isômeros pertencem à mesma função química, mas possuem cadeias carbônicas diferentes. Só saber a questão da classificação das cadeias. Fechado? Veja esses dois exemplos. Então, a primeira coisa é verificar o quê? Se realmente são isômeros, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular. Sim? Sim, todos dois C4H10, correto? Portanto, são isômeros. Mas observe que a diferença aí está justamente que uma é cadeia normal e a outra é cadeia ramificada. Uma cadeia normal e a outra é cadeia ramificada. Olha aí a ramificação dela. Portanto, isômero de cadeia. Fechado? Isomeria de função ou funcional. A isomeria de função só pode ter funções químicas diferentes, fechado? Então, veja, eu coloco dois compostos aí. A primeira coisa é verificar o quê? Se a fórmula molecular é a mesma. Se a fórmula molecular é a mesma, portanto, são isômeros, fechado? Observe que um é um éter e o outro se trata de um álcool. Portanto, isomeria funcional ou de função. Isomeria de compensação, também conhecido como metameria. Vamos ver o que é isso. O isômero pertence à mesma função, porém, a diferença é na posição do heteroátomo. Então, seria como se fosse um caso particular de isomeria de posição, né? Só que aí é a posição do heteroátomo. E eu vou chamar de compensação ou metameria. Veja esses dois exemplos aí. Então, o que é que podemos observar? Em relação ao nitrogênio. Primeiro, mesma fórmula molecular, que é o C4H11N. E aí o que você tem na diferença aí é a posição aí desse heteroátomo. Heteroátomo é um átomo que não seja de carbono, claro, como ser um oxigênio, um nitrogênio, um fósforo, um enxofre, que esteja entre os átomos de carbono. Isomeria plana de tautomeria. A tautomeria é um caso particular de equilíbrio, onde você tem funções químicas diferentes. Nós temos aí um aldeído. Veja só o que acontece. Esse hidrogênio sai e vai para junto desse oxigênio. E a dupla ligação ela passa a ser formada entre os átomos de carbono. Então, veja, irá ser formado esse composto, que é o enol, que, por sua vez, pode voltar e formar o aldeído. Então, você está diante de um equilíbrio chamado de aldo enólico. Então, são autômeros. O mesmo caso acontece aqui, nesse composto que se trata de uma acetona. Esse hidrogênio sai e vai para junto do oxigênio, enquanto a dupla ligação sai e vai ser formada entre os átomos de carbono. E veja, irá formar em equilíbrio esse composto. E pode voltar, o hidrogênio sair, ir lá para o carbono e a dupla ligação formar entre o carbono e o oxigênio para voltar a ser acetona. Portanto, esse equilíbrio será chamado de cetoenólico, um exemplo particular de isomeria funcional. No caso, se trata de um equilíbrio, está dentro do mesmo sistema. Gostaram? Ah, que bom que gostaram. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Bons estudos e até a próxima.